Imagina não só tirar uma ideia do papel, como também executar muitas das funções criativas dentro do seu próprio projeto. De roteirista a atriz, de diretora a produtora executiva, como seria o dia a dia dessas funções? Imagina só quantos perrengues. E é isso que a gente quer saber hoje das nossas convidadas. E eu já vou avisando aqui que elas são maravilhosas. A dramaturga, atriz e diretora Andresa Sesti e a diretora de fotografia Laís Aranha. Elas trouxeram um case perfeito para a gente fazer o nosso primeiro spec aqui, que é abrir esse processo de produção e ajudar a gente a idealizar mesmo, a botar uma ideia no mundo. Bora? E para me ajudar nesse papo, como sempre, meu amigo Douglas Chiarini está aqui comigo. E aí, Doug? Tudo bem, Paty? Tudo bem. Jóia. Andresa, Laís, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Queria começar perguntando para vocês que realizaram um projeto maravilhoso, né? Uma websérie chamada Os Signos das Minhas Ex. E é uma missão, colocar uma série de pé, do começo ao fim, passando pelo meio, né? Vocês estiveram desde a idealização até a execução. Como é isso? Conta, né? Quão loucos precisamos ser para fazer isso acontecer desse jeito? É bastante, né? Acho que bem loucas, na verdade. Encontrar outras pessoas malucas junto pra pegar na mão e topar, porque é perrengue, né? Tem bastante perrengue mesmo. Acho que começa aí, quando a gente encontra outras pessoas malucas que falam, vamos aí, vamos fazer. A gente teve sorte de encontrar bastante. De onde surgiu o primeiro insight? Como que foi isso, né? Vocês aterrissaram uma ideia a partir de onde? Vocês são muito envolvidas com a questão do horóscopo, não foi? Como é que nasceu? Tá. Bom, essa websérie, eu acho que a ideia surgiu no período de pandemia. Acho que teve muito a ver também com o momento da gente estar muito... Notícias ruins, estava muito difícil para todo mundo. E eu acho que a vontade de escrever alguma coisa que fosse leve, que tivesse, né, uma leveza, enfim. Mas eu acho que ela foi uma ideia que já estava sendo gestada há bastante tempo. Porque já existia, pelo menos eu já queria muito fazer algo, criar alguma coisa que fosse... dentro do universo da representatividade LGBTQIA+, especificamente do universo sáfico, né? Então, ter representação lésbica, protagonismo lésbico, mas que fosse de uma maneira leve. Que fosse uma série rápida, que você assiste enquanto tá almoçando, antes de dormir, sabe? Assim, coisas que a gente gosta de assistir com leveza e é só pra rir um pouquinho. Não tem aquela carga dramática, intensa e tal. Que eu gosto também, eu assisto, tem muitas webséries que eu assisto e gosto que são assim, mas eu sentia falta um pouco também dessa outra forma de nos representar. A questão do signo que você perguntou especificamente é porque eu acho que é um universo, dentro do universo lésbico, isso é muito comum, assim, você realmente perguntar no primeiro date qual que é o signo. Isso, importa muito. Importa e possivelmente demais. um mapa astral inteiro também. Mapa astral. Que hora você nasceu? Já pergunta a hora que você nasceu, já abre ali, ó, já faz o mapa na hora, já olha, já vê o tamanho da cilada. Não. E vai embora, talvez, já chama ali o aplicativo e vai. Já, no meu caso, inclusive, já quiseram ir, porque meu mapa não é dos melhores mesmo, mas isso fica para outro assunto. Então, isso é uma coisa que é muito comum, né, nesse universo. E também é divertido, né? Isso é um assunto que, tipo, mesmo que você não precisa amar, ou entender, ou estudar pra você falar sobre ou gostar de falar sobre. Lógico que existem, né, as pessoas que são super profissionais e elas realmente têm um estudo, embasamento. Eu não sou uma profissional da astrologia, já fiz curso, estudo, leio, mas não sou uma profissional. Mas é isso, é uma coisa que meio que junta a comunidade ali nossa num assunto meio que em comum. Parou 5 minutos, um monte de lésbica num bar vão estar falando disso. Então, assim, é algo que tinha essa conexão, esse ponto de conexão pra gente fazer essa narrativa. A história da websérie, resumidamente, né? Enfim, pra quem não viu, exato. Ela é uma websérie que conta a trajetória da Vitória, que é uma mulher que tá com 28 anos, né? Acho que era isso, eu nem lembro exatamente a idade, mas acho que 28. E ela acabou de levar o 12º fora dela, o 12º pé na bunda. Ela teve 12 relacionamentos, levou esses 12 foras, e ela quer entender por que ela sempre leva fora, o que tem de tão errado com ela, por que ela é inamorável, né? Ela fala, gente, isso é inamorável, não é possível.
E ela vai numa terapeuta, desabafa. A terapeuta fala várias coisas, uma delas é, me conta alguma coisa sobre os seus ex, você sabe o quê? Delas, o signo. E ela fica obcecada, ela é bem obsessiva, ela fica obcecada nessa coisa dos signos. Então ela fala... que pareça, ela é um sapatão que não sabe os signos das suas. Porque geralmente todas sabem, ela é uma das exceções que não curte muito astrologia. Então ela vai atrás de todas as ex. Então cada episódio ela tá indo atrás de uma ex pra descobrir o motivo do término, por que ela levou esse fora e qual que é o signo. Então é meio que isso, assim, a primeira temporada tem 7 episódios, né, que é um introdutório, e tem 6 signos ali. E é muito legal que não é revelado, né, os signos, aí você fica naquela expectativa, você fica assistindo e pensa, essa daí parece canceriana, não sei, a outra talvez você fica nessa dúvida e aí vai sendo revelado mais aos poucos. No assim. final. Gerou uma Sempre coisa no muito final, né? engraçada. Sempre no final de cada um. Quando a gente lançou a série, a gente não sabia que as pessoas iam fazer isso, mas as pessoas estavam se juntando pra assistir os episódios, e aí ficava, tipo, no meio do episódio, tipo, não, eu acho que é tal signo, não, eu acho que é tal signo, e aí no fim, alguém ganhava, assim, virou uma competição, tipo, eu acertei, eu sei que era, sabia que era bolão do escorpião, signo. sabia que era, que virou um grande bolão, assim, nos eventos. E aí, assim, antes até de entrar nesse processo e até de nos bastidores, entender os perrengues, que a gente quer muito saber sobre isso também, eu queria falar um pouco sobre o fato de ser um projeto autoral, né? A gente sabe que o nosso universo, que o nosso mercado é muito complicado também, a gente precisa pagar os boletos, então botar na rotina, fazer um projeto que a gente acredita, que a gente tem um amor, mas ao mesmo tempo, os jobs ali acontecendo. Como foi isso pra vocês, assim? Queria primeiro entender isso, porque eu acho que muita gente que tá assistindo tem ali aquele projeto engavetado que não consegue tirar ali da gaveta, porque a rotina vai lá e toma conta, e aí? Eu acho que é um malabarismo. Vira um malabarismo de trabalho, jobs, coisas que você faz pra pagar os seus boletos e o seu projeto autoral. Mas, inevitavelmente, tem ali um período que a gente não consegue fazer outra coisa que não seja aquele projeto, assim. Quando começa a chegar muito perto de pré-produção, semana de produção e grande parte da pós, a gente acaba, né, enfim, recusando o trabalho, porque eu tenho que terminar o projeto que eu me propus, assim, é uma coisa que exige algum até, tipo, planejamento pra você Muito, prever, né? que aquilo vai acontecer, porque mesmo quando você tem, a gente já produziu alguns projetos com edital, né, de incentivo, lei de incentivo à cultura. Mesmo assim, você acaba trabalhando muito mais tempo naquele projeto do que você prevê num orçamento, né? Isso quando não dá, o orçamento não estoura, de onde vai sair o dinheiro que falta. Realizou o projeto. Até isso tem que estar planejado, né? Pois é, então eu acho que é uma coisa, é isso que também acho que impede muita gente de tirar os seus projetos do papel, realmente, assim. Ou você é uma pessoa super organizada e consegue se estruturar, o que é difícil sendo freela no audiovisual, né? A Laís é nossa diretora de fotografia aqui na Mundo, parceiraça. E ela, na época, eu lembro, negou muita coisa. A gente, Laís, você precisa fazer, não sei. Não, vem aqui pra jogar. Só te convidei pra jogar isso na cara. Agora eu entendi. Não, mas porque ela fala. E aí você percebe o amor mesmo, a seriedade da coisa. Eu queria saber de você, Dre, assim, como que você tava na época? Você tava em cartaz? Que, né, também falar um pouco sobre isso. Acho que a galera viu aí algumas imagens. A Andressa protagonizou também, né? Então você tava ali à frente, dirigindo, roteirizou, protagonizou. E aí, como é que foi conciliar tudo isso? Realmente é isso. A gente dirigiu juntas, né? A websérie a gente dirigiu juntas, produziu juntas. Ela também fez a fotografia. Sim. Eu fiz o roteiro pelo menos já estava pronto, né? Já tinha feito. Quando você entra no set já tem que estar pronto. Pelo menos isso já foi. E eu tô como protagonista também. Então isso é todas essas funções ali acumuladas. Falando especificamente ali de como que rola isso no set, eu acho que pra gente teve que ter muita organização pra gente conseguir, né, fazer isso, por ter tantas funções e tão pouco tempo. A gente sabe como é que é set, você tem pouquíssimo tempo pra conseguir fazer as coisas rolarem, né? Não dá pra ficar pensando muito lá. Então, acho que a pré foi muito importante pra gente. A gente tinha, assim, decupado tudo, todas as cenas, assim, sabia todos os planos que a gente queria fazer. A gente fez tudo muito planejadinho
Pra quando a gente chegar lá, a gente não ter esse momento de ter essa conversinha da direção de, vamos criar um planinho novo? Aí se a gente fizer isso aqui, a diretora de fotografia não podia falar, gente, mas eu tenho uma ideia aqui de um quadro belíssimo, porque não dá tempo. Não ia dar. Ela, produtora, ia ter que eliminar a diretora de fotografia. Me corta, assim. E aí no momento... boa. Foi ruim, né? Não tem que culpar. E aí na hora de gravar mesmo, assim, uns segundinhos antes ali, eu me concentrava totalmente, desencanava da diretora, eu batia as cenas com ela, né, os quadros, pra ver como é que tava e tal. E aí a gente tinha, o que foi muito importante, a gente tinha uma preparadora de elenco com a gente, a Sol Faganello, que ela ficou todos os dias com a gente no set, e era a pessoa que tava de fato de olho ali na atuação, ponto. Ela não tinha outra preocupação além dessa, que é muito importante. Perfeito. Porque a gente tava além das nossas, a gente também tinha outras questões pra resolver, né? Então tinha essa pessoa que tava ali super olhando pra gente. Eu acho que ali, pra conseguir fazer fluir de alguma maneira um pouco menos caótica, tantas funções que acabam sendo uma realidade quando a gente tá falando de um projeto autoral, independente, enfim, né? Esse a gente tinha um orçamento, mas ele era super baixo, ele era dentro de um edital que era de apoio na pandemia, então ele era tipo um valor baixíssimo para fazer 7 episódios de temporada, era uma coisa que a gente só conseguiu com parcerias, senão assim, o valor ali não teria como fazer, não teria como fazer. É a grande parceira desse projeto, inclusive porque a gente não teria iluminado nada se não fosse vocês emprestando equipamento pra gente fazer tudo, assim, os equipamentos foram absolutamente tudo emprestado. Muito isso. É necessário mesmo, às vezes, né? Ter essa parceria e ter gente que acredita no projeto junto com você ali, né? Total. E o recurso foi basicamente para fazer a produção, porque já tinha sido escrito, a ideia já estava em pé. Como é que foi essa divisão depois? Já estava. O roteiro já tinha sido escrito quando foi enviado pro edital, já estava feito, né? Então é isso. Ou seja, ele nunca foi remunerado. Em outras palavras, ele nunca foi remunerado. Eu entendi essa pergunta, ou seja, ele nunca foi remunerado. É uma realidade. A gente sabe que também faz parte do que a gente está discutindo aqui. Tirar um projeto do papel você primeiro tem todo um esforço de idealização, tem todo você um cria trajeto um universo, pra você chegar na história, um universo, e daí você grava. Aí chega na hora de gravar e aparece uma lei. Exato. Mas e antes, né? Porque é também um trabalho oneroso. Completamente. Vocês são profissionais do mercado. Essa conciliação já vem desde aí, né? Como é que foi? Não, e é exatamente isso, porque toda essa parte criativa, ela é feita antes de você saber se você vai ter condições de desenvolver esse projeto, se você vai ganhar algo por ela, né? Então, assim, você já desenvolveu todo o universo, todos os personagens, onde eles estão, você já tem a sua bíblia do projeto, né? A bíblia de venda que fala, você já tem aquilo, você tem roteiro na maioria das vezes. E aí você vai mandar para um edital para talvez você conseguir ser contemplado e executar a partir daí, né? O que fica ali para trás é muito difícil de você conseguir, principalmente falando desses projetos autorais independentes, né? Conseguir depois você remunerar aquilo ali que já foi. Tem uma coisa do começo investimento, também, né? Porque você faz esse investimento sem saber e é isso, você vai escrever seu primeiro edital. Eles pedem um currículo. É igual o estágio com experiência. Você não tem um currículo, como que você vai fazer? Então você tem esse investimento de tempo e esforço para você conseguir construir ali alguma coisa de currículo, para você conseguir, talvez, ser contemplada num edital. E aí, a partir daí, começa a ficar ligeiramente mais fácil, porque você tem um portfólio e um currículo antes de projetos já contemplados, enfim, coisas assim, né? A gente tem o filme que a gente tá finalizando agora, a Andressa escreveu 4 anos atrás, foi na pandemia e ele só foi contemplado ano passado. Vai fazer 5 anos agora, na verdade, né? Ele foi contemplado depois de 4 anos, que já existia roteiro, já tinha equipe, já tinha tudo, né? A gente tinha tudo pronto. E sempre foi enviado, tentando conseguir. E como vocês entraram nesse tema, acho que é legal a gente abordar, porque não é o universo de todo mundo e a gente sabe o quão burocrático e o quão difícil. Você tem que saber, você tem que ter um caminho das pedras. Não adianta agora uma pessoa desavisada querer entrar lá e aí, qual é o primeiro passo, assim? Como foi isso pra vocês? Vocês tiveram uma ajuda? Não? Foi muito estudo mesmo? E aí? Não tivemos. Não. Foi assim, quebrando a cabeça. Primeiro que aconteceu foi pandemia, né? Pandemia aconteceu e aí a gente gravou um curta. Foi, a primeira começou coisa, com esse primeiro curta. E aí, e era isso, era eu e ela e o material dela, as câmeras dela, numa casa no interior, e a gente gravou um curta. Foi isso. E ela falou, vou escrever um curta que só aparece uma atriz, pessoa, que no caso sou eu mesmo. Foi assim, e as outras pessoas conversam por WhatsApp, assim. Ela vai recebendo mensagem de WhatsApp durante o filme, assim.
E esse foi o primeiro que a gente fez, que era o Fora de Época. E aí a gente foi colocando ele em alguns festivais, inscrevendo em festivais, vendo se ia rolar alguma coisa. E acontece que ele circulou em muitos festivais, ganhou prêmio, foi indo, a gente falou, olha, tá, vamos entender agora como que funciona melhor esse mercado, assim, né? Porque aí, a partir daí, a gente começou a mandar para editais mesmo, para ver se a gente conseguia financiar os projetos que a gente tinha. E aí, foi meio que na tentativa mesmo. Eu, por já vir do teatro independente, eu já tenho um histórico de produção de teatro. Então, eu sei já como funciona ali essa coisa de fazer edital, já sei das burocracias, um pouco como que funciona, a parte das justificativas e tudo mais. O que não quer dizer que, por você já ter feito, quer dizer que você vai conseguir. Muitas vezes você faz e o mesmo projeto você manda no ano seguinte você mandou igual, sem nenhuma alteração, e ele passa. E o ano anterior não passou. É o caso desse filme. Tem muitas questões que a gente... ser contemplado, né? E é isso, depende... É muito subjetivo, né? Depende de quem tá avaliando também, né? Lógico que tem algumas coisas que são fundamentais, você precisa seguir, mas também, assim, o valor daquilo, isso merece ser feito ou não, é muito subjetivo, né? Então, também acho que isso que é uma coisa importante. Se você tem um projeto, você não desiste no primeiro que você não passou, porque vai demorar, mas uma hora ele rola, né? Esse filme que a gente ficou 4 anos tentando pegar um edital pra fazer, um curta-metragem ainda, né? Então... acho que a primeira coisa é você aprender a escrever, ler o edital e escrever exatamente o que eles pedem. Porque esse é o primeiro lugar onde você perde ponto, né? Porque é literalmente um sistema de pontuação. Né? Tem a pontuação e depois tem uma avaliação do projeto em si, né? Mas primeiro tem uma pontuação. E aí, se você já não entrega coisas que tá ali no edital e que eles pedem, você já vai perdendo ponto aí, e aí o seu projeto pode ser muito interessante, mas se você não escreveu lá o que eles precisam que vocês tenham comunicado, eles não vão te contemplar mesmo. Eu acho que uma coisa muito importante é a parte ali da justificativa que tem. Então, você saber exatamente por que você quer esse projeto, qual a relevância dele, assim, sabe? Por que essa história precisa ser contada? E mostrar com dados mesmo, sabe? Então, do nosso caso, né? Por exemplo, se a gente tá falando sobre representatividade lésbica, então, quantos % que a gente tem hoje no audiovisual, que a gente tem protagonismo lésbico? Baixíssimo. Então, assim, mostrar com dados por que é importante, enfim, justificar mesmo o porquê que é importante você fazer esse trabalho, né? A gente fala muito sobre a equipe também, né? Equipe também. As nossas equipes são todas no 100% formadas por mulheres, pessoas trans e em grande parte LGBT, né? Então, isso a gente coloca também no edital, que é um dos porquês que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, para trazer essas pessoas para produzir, né? Porque isso, são pessoas que geralmente estão no audiovisual, estão trabalhando, mas, sei lá, a nossa gaffer, ela é genial e ela trabalha como assistente de elétrica de projetos grandes, mas ela nunca assina como gaffer nada. Então, a gente traz ela para ser gaffer para ela ter um controle criativo do que a gente tá fazendo. Então, essa é a ideia, assim. O portfólio de vocês, mas também de todas as equipes que trabalham e de toda essa estrutura que vocês estão literalmente materializando, né? Você falou umas coisas muito legais, assim, que eu fui pescando e eu acho que tem a inteligência da produção. Fico muito interessado nisso, contar um pouquinho mais. Porque você já pensou, por exemplo, o primeiro curta é econômico. E é um tema, né, que para roteirista, então deve ser muito difícil você, né, se desvencilhar das ideias, do campo das ideias, né? Cruzando para a websérie, como que foi esse processo, né, de tirar e pensar econômico, pensar equipes, pensar essa justificativa e construir, né, a websérie, de fato, né, no processo criativo? Eu acho que, assim, na minha cabeça, pelo menos, a produtora nunca sai, infelizmente. Nem quando a roteirista tá trabalhando, ela fica aqui, ó. Mas ela fica de postinho o tempo inteiro. Não são todos os profissionais que pensam assim, né? Não, eu sei que isso é muito importante, mas às vezes eu acho que atrapalha porque você acaba meio que limitando uma ideia antes dela se concretizar pra depois você limpar, sabe? Tive uma grande ideia, eu vou limpar, porque a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Às vezes, eu mal cheguei na expectativa, eu já puxei pra realidade. Às vezes ela já vem com uma mini ideia, assim, o que você acha de... Já pensando na produção. Escreve aí, depois a gente vê. Que foi um pouco que aconteceu com a websérie, né? Que a gente tava falando mais especificamente dela. Porque quando eu escrevi, eu já fui pensando muito em como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que caiba num orçamento pequeno. Então, tem uma coisa da estrutura do roteiro
que ela se repete, né, em todos os episódios, tirando o primeiro, que é meio que um prólogo, assim, mas que tem sempre uma locação onde vai acontecer, né, um cenário, uma locação, que vai acontecer um encontro da personagem principal com uma ex, e um flashback que acontece no quarto, onde a personagem principal mora, né, o quarto onde ela sempre vive. Então, todos os episódios têm isso, é o quarto e um lugar onde ela vai, quarto no passado, a locação do presente que ela vai... então... Porque a gente consegue gravar esse quarto todo, tem uma locação ali que funciona para todos os episódios. E aí tinha uma coisa também até de escolha de quais são essas locações, de uma maneira que também seja interessante e econômica para a arte. Até esse pensamento Você teve. foi direto na veia, porque quando eu decupei a série, eu percebi exatamente esse ponto e as escolhas de alguns sets muito similares, né? A Divertida de Gêmeos estava num espaço que eu achei muito parecido com o outro. Como é que foi isso também? De fato, é o mesmo lugar. Era o mesmo. Se for o do Patins, é o mesmo. Então era o mesmo. Por isso. Não, porque, cara, isso é genial. Você aproveitou porque lugares diferentes. Não é algo que você faz com essa consciência, geralmente. Você vai criar e a ideia vai embora. E aí você perdeu o orçamento, perdeu a série. A gente foi pensando muito assim... O mais importante é a história que estava sendo contada dessas personagens, né? Então, assim, que lugar seria interessante para que essa personagem do signo tal seja encontrada, né? Então, a geminiana tá lá, ela tá de monitora num parque de diversões, porque a geminiana tá ali pra todo lado. Eu sou geminiana, eu posso falar mal de geminiana à vontade. Então, tá ali, tá se divertindo, e de repente tá lá, e ela é atriz, mas também tá trabalhando ali, faz 1000 coisas e tal. Então, e isso é interessante também esteticamente pra série. A gente queria que a série tivesse uma coisa de uma cor, ela fosse colorida, ela fosse divertida já, assim, na estética, né? Ela já passasse essa... Na imagem, ela já trouxesse um pouco do que a gente tava imaginando de linguagem. Então, aí tem essa que tá nesse lugar, tem outra que tá numa pista de patinação. Enfim, tem vários lugares ali que a gente foi pensando. Quer falar alguma coisa? Fala, né? A Geminiana só a Geminiana fala, gente. Pelo amor de Deus. Também a proposta pra direção de arte foi essa, né? Tipo, a gente tem 3 coxinhas pra gente fazer essa arte, mas a gente tá correndo atrás de locações que já tem uma coisa interessante, que a direção de arte era mais sobre arrumar o que já estava lá, do que sobre levar, né, construir, porque... Com a exceção do quarto, que aí o quarto ela tinha que realmente construir de acordo. Mas aí era uma locação que ela tem, né, uma passagem de tempo, mas é aquele quarto e ela foi trabalhando em cima daquilo e era o único lugar, de fato, que levamos muitos objetos. Importante dizer que essa locação, no caso, é um quarto de uma amiga da Laís. Então, assim, é nesse nível que o ótimo na amizade, amiga minha de infância, que, na verdade, a gente foi lá procurar a cozinha, que era do episódio da Canceriana, e aí a gente viu o quarto e falou, aqui dava pra fazer 2 episódios. E a gente acabou usando lá também pra fazer a parte da terapeuta, né? Então a gente usou 3 espaços da casa. Essa minha amiga Isa maravilhosa, amiga de infância minha, que eu não sei até agora como que topou isso, porque a gente invadiu a casa dela por uma semana, virou base, virou tudo a casa dela. Ela, não, tô indo viajar, pode ficar, vocês ficam aqui trabalhando. Aí ela viu o que aconteceu, a gente deixou bonitinho. Deixou em ordem. Mas foi assim, o que salvou também, porque a gente tinha um lugar pra ficar, um lugar pra voltar, um lugar pra alugar, um lugar que era base de onde a gente saía também, em termos de logística, de levar a equipe pra lá e pra cá, também ajudou muito, né? E eu acho que isso que você falou de otimizar os espaços também, né? Então, de entender, por exemplo, teve uma locação que a gente conseguiu fazer 2 episódios, que era uma que tinha uma cena no Patins e outra que era o parque de diversões. Então, como entender também como a gente economiza nesses espaços pra fazer mais de uma coisa no mesmo ambiente. Até porque esses lugares foram conseguidos super na parceria. Ou a gente fazia uma permuta, olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente faz material de divulgação pra vocês, a gente faz, enfim, a gente vê o que é interessante pra vocês, faz uma troca de trabalho mesmo, né? E às vezes pagavam um valor que era simbólico pelo aluguel, às vezes nem pagavam o valor do aluguel. Então, foi muito, assim, de parceria pra conseguir as locações também. Então, quanto mais a gente pudesse otimizar pra isso acontecer, assim, era melhor. O Instituto Chão, né? O Senado, que é um mercado, a frutaria lá, é o Instituto Chão, que é na Vila Madalena, né? É um mercado maravilhoso.
E a gente gravou lá. Né? E eles abriram o caixa no fim da nossa diária. E a equipe inteira fez compras, sabe? No mercado. Então foi maravilhoso. É uma troca. Então, assim, né? foi uma troca. Foi um tipo de, né, uma permuta. A gente, né, não, a galera quer comprar coisa. Vamos. Gente, mas é isso também. A gente tá falando das coisas que deram certo. Mas é muito não. É muito ghosting. É muito... Olha, a gente tem um projeto, posso apresentar pra você? E nunca mais a pessoa responde. Ou, vou ver sim. E aí você tá ali pertíssimo já da data de gravação. A pessoa fala, vai rolar. E ela não te dá nenhuma certeza. Ou manda uma fica tabela desesperada. de valor de publicidade. Ou manda uma tabela. Acontece de tudo, então, assim. Então, e aí os perrengues, então? Acho que a gente tinha que abrir o perrengue. Você abriu, agora vai perrengue. A gente prometeu perrengues nesse app. A gente tem perrengues, são muitos perrengues. Até porque, assim, não só o perrengue, mas como que vocês... Sempre fazendo aquela associação do como vocês adaptaram o roteiro, a direção e tal, de acordo com os perrengues. E aí, como é que foi isso? Putz, tem vários perrengues, né? A gente tem perrengue desde, por exemplo... que aí também acho que esbarra muito na questão financeira, no caso da falta de... na falta do financeiro. Que é... Às vezes as pessoas estão com você fazendo um projeto, surge uma outra coisa, surge uma vaga de trabalho, CLT, sei lá, e elas não conseguem mais seguir com você. Com razão, né? Ela vai receber melhor em outro lugar, ela vai fazer em outro lugar. E nisso, às vezes, a gente fica ali no desespero. Então aconteceu isso com produção executiva. A gente teve, até chegar na Sara, que fez a produção pra gente passou por 2 outras produtoras e, tipo, a Sara, que fez a direção de produção pra gente, assumiu uma semana antes do set, assim. Foi uma loucura ela pegar isso. Tá vendo? A gente sempre encontra malucos que topam. Então, assim, volta pra essa pergunta inicial. Pessoas que compram ideia Nosso e fazem. grupo no WhatsApp chama Bonde das Malucas. Bonde das Malucas, com ela e a assistente de direção. Tem coisas que acontecem quando a gente vai fazer cena externa, é uma questão, né? Externa, se você não tem verba, você tem que realmente ser maluca e acho que é esse o nosso caso. Porque aí a gente tem um episódio que é o da Sagitariana, que ela tá dirigindo uma Kombi. Esse dia tudo aconteceu. Esse episódio é maravilhoso. Esse dia foi o nosso último, foi a última diária, né? Foi a última. E aí, esse dia choveu, a gente teve que esperar um pouco. Aí depois voltou, aí fez um sol muito forte, aí tem essa coisa da luz, né? Que vai mudando e tudo mais. As meninas limpando com a camiseta. Tirando a camiseta e limpando a gota e tava aparecendo. Aí pra resolver rápido, tira a camiseta, limpa a Kombi. E o pior é que a gente entra lá, tá a equipe toda colocada um calor absurdo, todo mundo ali, né? E o operador de áudio ali junto, e todo mundo, não sei o que, dentro da Kombi, esmagado, todo mundo. E Ju que ensaiou, foi lá, aprendeu a dirigir a Kombi. A atriz que ensaiou, dirigiu, ela deu a marcha, né? Pra mostrar tudo que ela ensaiou. Essa Kombi era de alguém? A Kombi é de uma produtora de teatro. E a gente fez essa permuta ali também. Já fez. Teve um aluguelzinho, uma gasolina. A gente usou a sala de ensaio deles também, né? Teve a preparação, todos os ensaios da preparação foram lá e a gente também usou a Kombi. Exato. Tá. E aí chega esse momento, né? Ju vai lá e dá a partida, daí repete o barulho, que a Kombi faz aquele barulho, né? Não é silencioso. Aí o operador. Ninguém estava contando. Pois aí o operador de áudio vira e fala: gente, isso aqui dá não. Não tem a menor condição, não vai dar. Dá pra gravar. Gente, aí como é que faz? Corta para toda a equipe empurrando a Kombi. A gente começa a empurrar, aí vai no ponto morto, ação! E a gente grava. Não, a gente batia na Kombi assim, pá, pá. Aí elas começavam a empurrar, ação! Então, assim, teve Kombi sendo empurrada pra conseguir gravar, teve... No dia, nesse do parque que a gente falou, né? Que era o parque de diversões, tinha uma cena que a gente... Essa cena é maravilhosa. Era uma cena que a gente queria fazer, era aqueles brinquedos infláveis, assim, sabe? Sim. Então, eu ia vir por trás no brinquedo e tal, e a outra atriz tá ali na frente, e eu ia aparecer, meio que ir atrás, assim, falar com ela. Acho que é a última cena do episódio, né? Acho que sim. E aí, a gente pode desligar, tirar da tomada, né, o brinquedo. E isso foi na VT. Tudo bem. Na VT. Na VT a gente percebeu que ele fazia muito barulho. Falou, não, mas dá pra tirar pra gravar e depois colocar de novo? Não tem problema, demora mais de uma hora. Beleza, demora uma hora pra murchar. Pra murchar. Beleza, não sei o que lá, ação, tirou. Demorou 5 minutos. 5 segundos. 5 segundos. Tem a imagem, eu afundando atrás. Ela some no brinquedo. Seria uma bela de uma imagem. Você com a tomada na mão enquanto o negócio vai mexendo. Vai descer. Nossa, teve várias coisas. Não, era uma hora pra ele murchar, mas não com uma pessoa sentada em cima. Aí a gente mudou, por exemplo, a marca que a gente tinha imaginado. Aí teve que gravar na frente do brinquedo, porque aí se não tivesse ninguém em cima, o brinquedo demorava mais pra afundar. Porque ele demora uma hora, se não
tiver ninguém em cima, né? Faltou esse detalhe pra gente. Então, assim, tem coisas que a gente Mas vai tem coisa que descobrindo na depois da hora. montagem a gente não conseguiu usar, porque num pedaço da cena o brinquedo tá aqui, e daí você corta, o brinquedo tava aqui já. Então, teve coisa que não Aquela deu pra continuidade. usar, assim, a continuidade foi um pouco comprometida. Teve locação Se que a reparar gente... com muita atenção, dá pra Não perceber repara. que Tem uma outra locação Teve como também. cropar. Uma outra locação que a gente era pra ser um consultório médico, era um consultório de um amigo que é dentista. Olha lá, os amigos sempre ajudando. E aí a gente foi gravar no final de semana. O que pode dar errado no final de semana? Nada, pois o prédio estava em obras. E cada vez que a gente dava o rec, começava a britadeira junto. Então, assim, Nossa, dá um esse tipo nervoso de quando coisa. você tá gravando e começa uma dá muito britadeira. nervoso. Nossa, acho que poucas coisas. Eu tô nervoso. Nossa, dá um nervoso. Eu acho que a Sara foi servir um lanche Foi pra eles servir um lá. lanche, Ela pediu gente, foi por lá favor. na obra e falou, gente, trouxe um 15 minutos, chocolate, é. umas coisas pra eles. E é isso, os imprevistos que aí você tem um planejamento ali do dia que você acha que você vai fazer num tempo tal, às vezes tem que fazer menor porque aconteceu isso, ou enfim, tudo ali vai mudando, né? A OD ali... Era em tempo real. A OD Tempo virou. real. Vai virando... Ela tá banando, né? realmente. Não, na casa da Isa mesmo, tinha uma cena, lembra a cena na porta? Que é a cena da canceriana que ela tá na porta, e aí, de repente, sai o vizinho da frente do apartamento. Sai o Ele não vizinho, sabia o que tava é. acontecendo lá, né? Saiu, ele tava com câmera, luz. De cueca. todo mundo. Atriz de Baby Tomando Doll. É, tem história de Baby Doll, é verdade. Meu chapéu. O processo criativo, ele é aberto, praticamente. Né? No final das contas, é isso. Em resumo, Ele tem que é você ir lidando Ele com tem isso. que lidar com adaptações aí no caminho, né? Não Porque tem a menor imprevisto é o que mais acontece, né? Assim, nossa. E aí, com a websérie pronta, depois que vocês estrearam ela, vocês inscreveram em vários festivais e ganharam alguns prêmios. Queria saber como é que foi esse processo e quais foram os pulos do gato, assim. Também vocês foram descobrindo na hora como fazer isso? Teve alguém pra ajudar? E aí? Eu acho que a gente já tinha entendido um pouco mais como funcionava por conta daquele filme anterior que a gente fez, né? O curta, Tá. Fora de Época. Porque a gente, obviamente, não tinha uma distribuidora, imagina. A gente não tinha orçamento pra locação, pra equipamento, ia ter uma distribuidora. Então, a nossa distribuidora éramos nós mesmas. Mas o que a gente fez, que eu acho que é interessante pra quem também tá fazendo isso de uma maneira independente, né, autônoma, enfim, foi estudar. É meio que uma coisa de marketing, né? Você estudar a concorrência. Então, assim, a gente tem entender como um produto aquilo ali, né? Então, esse é o nosso projeto, que ele chegou nisso aqui. Quais são os outros que são semelhantes? Quais são as outras webséries, talvez, que tenham uma linguagem parecida, ou que tenham um tema parecido, que tenham um nicho parecido, que tenham uma linguagem, enfim, coisas que a gente conseguia traçar de paralelo da nossa com outras, que às vezes nem é tão óbvio, não é que, então a nossa é uma websérie sapatão, então a gente tem que olhar todas que são. Não, às vezes não. Às vezes você vai entender de comédia. Onde que tem uma entrada legal, né, de festivais de comédia, ou tem até um mercado muito específico que é de filmes verticais, por exemplo. Tem alguns que são A gente fez verticais. um curta vertical e a gente descobriu que esse. tinha um monte de festival de Tem especificamente vertical para lá, isso, assim. Olha. Famosão. Então a gente foi entendendo quais eram mapeando quais eram esses festivais, enfim. E aí fazendo essas inscrições. A gente faz uma grande planilha com data de inscrição, E data uma que é o estratégia festival, mesmo, links assim. e tal. E a gente vai olhando quando abre a inscrição e vai acompanhando. E uma estratégia mesmo, porque tem essa coisa do festival que ele exige muitas vezes uma estreia, quando é um festival internacional, maior, principalmente quando a gente tá falando de filme, né? De curta, longa, enfim. Websérie acho que não tem isso, tanto. mas curta tem. Mas enfim, geralmente quando é filme tem essa questão de ser uma estreia. Precisa ser uma estreia, por exemplo, internacional, mundial. Tem uns que exigem que seja mundial. Não pode ter passado em nenhum outro Se for festival. mandar pra Berlim, por exemplo, o Festival de Berlim, você Vai tem que exigir, ser uma estreia. Não pode ter Alguns passado em nenhum outro lugar o filme antes de você escrever lá. Mas no caso exigem- de vocês, que era YouTube, como que funciona? Não, nossa, Aí era as de um outro websérie universo não que era de tem isso. websérie, ele Ah, não tem entendi. Mas isso, quando né? é curta, a gente faz uma estratégia pensando onde a gente gostaria de estrear estrear. pra gastar esses primeiro. Porque senão, se a gente estrear Senão você num não outro consegue que não inserir. exige Não consegue mais isso, ele. aí você perde É. ele pra um festival maior que talvez precise. É bem estratégico mesmo. Tem que fazer todo um E planejamento. são ali, muitos, assim. né? No final das contas, Muitos, quantos foram, assim? Você falou, tem planilha, você chegou lá no fundo, quantas linhas tinham na planilha? Nossa, não sei. De linha. Da que a websérie, a mandou gente. foi Quantos bastante. festivais a gente passou? Acho que A mais gente de 20. passou nos quase 30 Uns festivais, 30, eu acho. Foram uns 30. Mas a gente deve ter mandado para uns 40, É. talvez. De websérie tem um pouco menos, né? É. A websérie é um universo Sim, um no pouquinho geral. mais
fechado, assim. Mas acho que é isso, a gente deve ter mandado para uns 40. A gente descobriu, 30. Né? Tem plataforma que você inscreve filme festival e a gente descobriu também bastante festival de websérie que a gente não conhecia, né? Sim. Às vezes tem festivais parceiros também, então o Rio Web Fest, que foi um festival que a gente foi, ganhou um prêmio, foi super legal, tem parceria com vários outros. Então também, às vezes você, também, né? No próprio festival, um dos prêmios é você ganhar a inscrição para um outro festival. E aí eles têm todo um circuito de... A gente nem sabia a quantidade de festivais de websérie que tinha, né? Até fazer a websérie de fato. E a sensação de ser premiada, né? Depois de todos esses perrengues, de tudo isso, de pensar em tudo, criar e tal. E aí, quando vocês foram lá receber o prêmio? Foi muito legal, né? Foi legal que tinha uma parte boa da equipe. Foi com a maior parte da equipe foi, né? Tinha gente que foi no Rio, e aí já tinha gente no Rio, tinha gente que foi, a gente fez uma caravana, fomos todo mundo pra lá, subiu todo mundo no palco pra receber, foi muito legal, né? Que delícia. Foi muito legal. E o festival também é uma oportunidade legal de conhecer outras pessoas que estão produzindo coisas similares ou muito diferentes, e aí você descobre coisas muito legais também, e você pode fazer rodadas de negócio, conhecer pessoas, né, de distribuidora, de canais. Então, são oportunidades muito legais se você consegue estar fisicamente no festival, assim. Festival, pra quem tá produzindo de forma independente, é bem legal mesmo, pra conhecer, fazer os contatos, enfim, conseguir seguir para próximos trabalhos, assim, é bem, bem importante mesmo. É uma boa dica. Maravilhoso. Vocês passaram por tudo isso. E aí... Aquele aprendizado que fica do ponto de vista profissional, tendo em vista que vocês têm carreiras já consolidadas, né, andadas em várias outras frentes. Fazer a série, né, executar a série, ser premiada pela série com tantas funções. O que é o principal aprendizado que a partir de agora vai ser tudo diferente, né, se é que ele existe? E para quem tá nessa segunda temporada vindo aí, e para quem tá nessa perspectiva de eu estou tentando tirar o meu do papel, né? Estou tentando literalmente executá-lo. O que você diria assim que é chave, né, manter de vigor, enfim, de aprendizado que você vai levar para os próximos? Nossa, os aprendizados foram muitos. Né? Tem coisas que a gente aprende na prática. Tem mesmo, coisas muito assim, específicas, assim, né? Da produção, coisas que você já sabe e que é uma limitação de verba, e coisas que você aprende na prática que daria pra fazer de formas diferentes, né? Coisas muito simples. Tipo, eu tava fazendo direção de fotografia e dirigindo junto com a Andresa, e ela não se vê quando ela tá atuando, obviamente, né? E aí teve muitas cenas que a gente filmou com 2 câmeras justamente pra otimizar o nosso tempo de gravação, né? E aí eu conseguia ver uma câmera e não via a outra. E eu também tinha que observar a coisa da direção. Então foi muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente pensou, acho que 2 operadores de câmera e um monitor vai resolver esse problema. Vai ser muito mais fácil de conseguir enquadrar, não sei o que, dela ver depois e tal. Então coisas muito simples, assim. Da operação. De tirar uma coisa, uma função pelo menos da sua mão, assim, sabe? Nesse último curta que a gente gravou, a gente também trabalhou de um jeito diferente, né? Eu não dirigi, a gente chamou uma amiga pra dirigir junto com a Andresa, então elas fizeram uma dupla de direção, eu fiquei com a produção executiva, aí a Andresa não ficou com a produção executiva, e eu fiz produção e direção de foto. Então a gente tá experimentando também formatos, porque, óbvio, o mundo ideal era a gente ter uma pessoa pra cada função, mas enquanto a gente tem que ter mais de uma função, a gente também entendendo qual a melhor maneira de trabalhar de fazer isso, algumas assim. escolhas, né? De entender quais funções a gente consegue pegar, quais a gente... É legal, se a gente conseguir mais verba, né? Que é o que tá acontecendo. A gente tá conseguindo pegar editais com valores melhores e tal. Tem condições de conseguir... Então essa daqui não sou eu que vou fazer. Porque realmente é isso. A gente fala brincando, né? Como maluca tem que ser. E realmente, uma coisa que não é sustentável. Não tem como você viver fazendo projetos autorais e você pegando 3, 4 funções... Porque a sua conta não fecha no final do mês. Não tem como você viver dessa forma. Então, uma coisa é você começar assim, você entender, você conhecer gente, você fazer os seus projetos, você ir ganhando seu currículo, para daí você conseguir, enfim, executar uma função, talvez 2. Mas, assim, 2 já tá bastante, né? E assim, você conseguir ter equipes maiores. É isso, não de maneira nenhuma ficar romantizando essa coisa do sucateamento do trabalho das pessoas, sabe? Que é isso, a gente pega muito pra gente mais de uma função, porque é isso, o projeto é nosso, a bucha é nossa, né? A gente não vai fazer outras pessoas pegarem várias funções. E se não for assim também, o projeto não vai. Não vai, né? Tá naquele contexto. Mas é muito importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas
ficam muito nessa. Chama uma pessoa pro seu projeto sem ter dinheiro nenhum, não paga, fica na promessa de, eu vou te... Outro projeto eu vou te dar. Não caia nessa, porque isso, assim, né, acho que não tem porquê. Nossa, é importantíssimo falar sobre isso. Eu já caí nessa várias. No próximo projeto eu te chamo, hein? Esse eu não tenho dinheiro, tô esperando até agora, não me chamaram até hoje, sabe? Então, que é a ideia tipo genial do fulano, da fulana, que fala, olha, vai ser a ideia da vida, só que a ideia dessa pessoa é diferente, né? Vocês fizeram de uma maneira diferente. Isso eu acho que é legal a gente exaltar. Vocês foram receber o prêmio todas juntas, né? Então, assim, é um projeto realmente colaborativo, né? Sim, a gente valoriza demais, assim. Tanto que a gente, em geral, os nossos orçamentos, 70% é cachê de equipe, assim. A gente tenta não sucatear o trabalho das pessoas, por mais que não seja, obviamente, a gente não paga um cachê, né, igual a publicidade, um cachê, mas isso né, num mercado comercial, assim, mas a gente tenta pelo menos chegar o mais próximo possível pra não sucatear o trabalho das pessoas mesmo, porque não é porque a gente tá fazendo uma coisa autoral que a gente tem que chamar todo mundo pra trabalhar de graça, entendeu? E a gente se vira, a gente pede o equipamento emprestado, faz com menos, não vou locar uma Alexa 35, não sei o que, pra fazer o projeto, porque eu sei que é um projeto menor, a gente vai trabalhar com equipamento mais reduzido, mas a gente vai fazer acontecer e a gente vai dar oportunidade pras pessoas mostrarem também o que elas sabem fazer, sabe? Acho que isso pra gente é primordial, assim. E eu acho que um outro aprendizado também tem uma coisa relacionada a tempo, assim, né? Porque realmente, se a gente não tem o dinheiro, a gente precisa, o tempo a gente precisa ter, um pouco maior. Tentar fazer as duas coisas juntas, elas não funcionam. Então, espremer, a gente já teve essa experiência num outro curta que foi anterior a esse, né? A gente tentou espremer em 3 diárias, porque a gente falou, o valor que a gente tem pra pagar as pessoas de uma maneira legal, então vai fazer em 3 diárias. Um curta que deveria ter sido gravado em 4 diárias. Ou seja, a gente começou a estourar os dias, assim, começou a passar do tempo, sabe? Do tempo que a gente gostaria que ficasse. Então, é uma coisa que começa a ficar pesado pra todo mundo. E a gente também, sofrido, assim. Esse foi terrível. E esse a gente também tava com as mesmas funções, as duas produzindo, as duas dirigindo e tudo mais. E aí a gente falou, não, isso aqui nunca mais, gente. A gente vai entender o tempo que a gente precisa ser feito, conversa, ver como é que tá em relação a cachê, quem topa, como topa, as condições, né? E a gente também ir tirando algumas funções nossas para que fique um pouco mais, para que não fique tão pesado em termos de demanda, assim mesmo, né? Acho que a gente às vezes é uma economia ruim, né? Porque você não abre espaço para errar. Não tem tempo. Todo mundo cansado, vocês conseguem olhar, já estão com as múltiplas funções. E aí, cansado, não consegue olhar para o projeto, para o resultado final ali, né? Então, quanto mais tempo conseguir, né, for possível dentro da verba, melhor mesmo. A gente entendeu que é isso, é melhor fazer diárias mais curtas, mas com tempo de respiro ali, do que a gente tentar espremer tudo para fazer tudo em... E é isso, né? Às vezes não dá. Tem o último filme que a gente fez, esse que demorou 4 anos pra gente conseguir o edital. A gente tinha quantas locações? 12 horas? 5 locações, sei lá, e cenas mais complexas, enfim, é um curta, né? Não é a websérie. Então a gente entendeu que a gente precisa de mais tempo também. É um equilíbrio muito tênue, né? Entre eu tenho um tempo, eu tenho um movimento que eu preciso cumprir, mas é um trabalho também artístico, é um trabalho que também demanda, né, impacta na expressão, né? Você atuou, né, na série. Então, o quanto os atores também vão sendo ali, de certa forma, pressionados a performar, entregar alguma coisa, e o tempo, e são preocupações mil, né? É um processo vivo. E até é isso, né? De repente a linguagem, por exemplo, é muito, pra mim, pelo menos, é mais fácil a gente fazer websérie, né? Eu tô ali resolvendo uma coisa de direção, me dá 2 segundos eu consigo fazer ali, porque é mais leve, mas é uma outra coisa. É outra coisa o filme que a gente foi gravar agora, que era uma carga dramática muito maior, é um drama. Então, assim, pra você se conectar naquela emoção, se eu estiver ali olhando como é que tá o quadro 2 segundos antes, eu vou estar pensando no quadro, eu não vou ter essa... Desligou uma chavinha, virou outra pessoa. Eu vou estar pensando, nossa, mas aquele... Ixi, sabe? Tipo, então entender os tempos necessários para cada tipo de projeto também, né? Assim, muita coisa a gente vai descobrindo. Errando, é isso, vai descobrindo errando. A vida é isso, né? Exatamente. Então o principal aprendizado é errar. Mas é isso. Vai errar. Exato. Aprender a lidar com esse erro, né? E eu acho que começar também, né? Acho que você estava perguntando um pouco, né, pra, enfim, pessoas também que estão pensando nisso. Acho que começar com o que dá pra você fazer nesse momento, sem querer se atropelar, assim. É isso, a gente começou
Antes desse que a gente foi fazer, nós duas, e com uma câmera e no interior, não sei o que lá, a gente filmou um corredor da casa da Laís, que ela, né, morava num apartamento que era tipo uma casinha, assim, a gente filmou um corredor, a câmera parada, aquilo foi a primeira coisa que a gente fez. E a gente falou, nossa, eu acho que isso é tipo um curto experimental, vamos ver se rola também festival. Esse foi o primeiro antes de tudo. E ele rodou bastante. E era uma câmera parada, uns móveis no corredor, e ela, até botei ela em cena, porque não tinha ninguém, era a pandemia. Adoro quando bota ela em Virei elenco. Tudo elenco. Mas assim, era o que a gente conseguia fazer naquele momento. E aí a gente foi aos poucos entendendo e aprendendo coisas a mais e conquistando, e aí conseguindo pegar edital. E também é isso que você falou, né? Para conseguir pegar um edital, você precisa ter um currículo, o currículo da pessoa que está como proponente. Se você não tem nenhum outro trabalho relacionado a essa área, como que você vai conseguir pegar? Então, assim, para você começar, né, conseguir ali viabilizar financeiramente, você precisa já ter algum histórico. É aquela coisa do estágio mesmo que você falou, você fica andando em ciclo sem sair. Então, começar de uma maneira, assim, mais simples possível com o que você tem. Realmente dá para fazer, né, com celular, de verdade. Esses festivais de filmes que são verticais, tem muitos filmes que passam que são gravados com celular na vertical, assim. É você ter uma história, ter uma narrativa, você conseguir editar, fazer. Para começar, por que não, né? Eu acho que, infelizmente, a gente não sabe quando a gente vai ter recursos para fazer aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer. Então, se for ficar esperando isso acontecer para começar a produzir, vai ser menos não do que a gente acha que é o ideal para É. produzir aquilo que a gente tá produzindo. Sim, porque quando você alcança um degrauzinho a mais, você já tá esperando mais do próximo, né? Então você nunca tá ali 100% naquilo. Você tá indo passo a passo. Então acho que começar é o mais importante, assim, né? E a gente também descobriu que tem festivais de todos os tamanhos, portes, formas. Então é legal também você, mesmo que seja um projeto experimental, assim, putz, fazer um negócio com o celular, com alguma proposta legal, mas super experimental, vai ter um espaço para você inscrever ele, e aí você desenvolver um currículo, sabe, com aquilo. Eu acho que isso é importante também. De, tipo, não achar que, só porque eu fiz um negócio no celular, isso aqui não vai... Porque daí você engaveta depois que ele já tá pronto até. Então, não, vai, escreve no festival, bota lá no filmfreeway.com. Aí tem milhares tem festival universitário, festival de filme só com celular, de tudo que é tipo pequeno, grande. E aí você consegue, sabe, fazer circular o seu projeto e montar aí um portfólio, um currículo pra conseguir mais coisas, né? Perfeito. É um processo. Dicas valiosíssimas. Gente, obrigada, foi incrível. Duplinha de direção, ó. Nem doeu, né? Tá Dá pra ficar aqui também, não precisa ser só atrás da câmera, não. Tá atrás da câmera. Ela tá assim, ó. Agora eu já posso ir pra lá? Eu amei, gente. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, viu? Obrigado por Obrigada. ter aceitado vir aqui, Obrigada compartilhar esses ensinamentos. Eu acho que é muito rico, porque vocês têm a experiência prática e aprende demais. Obrigado. E bora pra segunda temporada, porque eu tô ansiosíssima já. Vem Tô aí, só esperando. E aí? Queremos, eu não vi Obrigada, tudo gente. ainda, então eu tô querendo ver. Obrigada.